Ok, está gravando. Então, muito bom dia a todos. Estamos aí indo para o nosso 28º encontro desse curso livre de História e Teoria do Direito. E hoje eu tenho a imensa honra de receber o professor da UNB, Cristiano Paixão, a quem não fui aluno, mas considero meu professor. É responsável, um dos responsáveis pela geração que reorganizou a história do direito, gente aqui da UFPR, da USP, da UNB, da UFMG, da UERJ, da Rio Grande do Sul, enfim, o Cristiano é um dos nossos grandes mestres aí da história do direito brasileira, é um grande pesquisador no período que nós vamos conversar hoje, que é o tema do regime militar brasileiro, e eu fiquei muito contente, na verdade, quando ele não só aceitou fazer essa fala para a gente aqui, como ainda falou que não faria uma, mas faria duas, porque uma só ia ficar muito apertado. E aí eu falei, melhor impossível. Então já adianto a vocês aí, nossos queridos ouvintes, que esse é o primeiro dos encontros que nós vamos falar sobre regime militar brasileiro. Haverá ainda um outro encontro na segunda-feira, que falaremos sobre aí o final do regime. Hoje conversaremos sobre 64 até 77 e depois de 77 até 88. Cristiano, é um imenso prazer tê-lo aqui, uma honra mesmo, agradeço muito a sua participação. Você tem o tempo que quiser e depois a gente faz aí uma espécie de entrevista ao vivo, salvo o melhor juiz ao vivo, seguindo aí a tradição das outras aulas com o convidado. Muito obrigado, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Tiago. Eu quero demonstrar minha satisfação de poder participar desse seu projeto, que é um projeto tão importante. O professor Tiago Hansen é um professor que, como a gente percebe, é um professor jovem, mas que já tem uma contribuição muito marcante para o nosso campo da história do direito no Brasil. O podcast do Salvo Melhor Juízo já marcou época, já se firmou como um dos recursos mais importantes hoje para quem quer se informar sobre a área. Quer dizer, o professor Tiago é também, digamos, partícipe desse processo que você mesmo descreveu, da construção da área no Brasil. Nós, de certo modo, os americanos têm uma expressão, quando se referem ao constitucionalismo, de geração privilegiada. Né? Quais são aquelas gerações que têm o privilégio, às vezes, de elaborar uma Constituição? E nós, de algum modo, somos uma geração privilegiada, nós não somos da mesma, nós participamos do mesmo processo, de testemunharmos e participarmos dessa construção dessa área. Então, isso é algo muito gratificante, né? Nesse processo de construção da área, amizades se formam, vínculos se estabelecem, vínculos entre universidades. Eu sempre digo, a UNB e a Universidade Federal do Paraná são instituições irmãs. Nós temos uma afinidade muito grande entre vários professores, entre várias linhas de pesquisa. Então, na história do direito, essa associação é ainda mais evidente. Então, para mim é um prazer participar com você aqui, especialmente desse seu formato dialogado, esse seu formato de participação daqueles que estão conosco hoje nessa transmissão. E, como você disse, eu achei importante nós dividirmos. É um período muito, assim, muito movimentado, muito intenso. É um período que muitas coisas aconteceram na história do direito e, particularmente, na história constitucional brasileira. Então, se nós fôssemos adotar um encontro para falar de todo o regime, eu acredito que a gente entraria numa dimensão de superficialidade. Então, se nós temos essa possibilidade de dividir, já vou antecipando aqui para quem está nos acompanhando, que nós vamos fazer em 2 períodos. Nós vamos trabalhar hoje o período 64 e 78, e no próximo encontro, o período 78 e 88. Então, o nosso percurso histórico ele se inicia com a ruptura, né, com o golpe civil-militar de março a abril de 64, e ele se conclui em 5 de outubro de 88 com a promulgação da Constituição da República Brasileira, já da redemocratização. Esse vai ser o nosso roteiro. E o meu roteiro de fala aqui é um roteiro que vai, então, procurar associar um pouco a história política com a história constitucional, com a história do direito. É um período em que nós temos muitas interrelações entre esses campos da história social, da história cultural, da história política e da história do direito. Claro que digamos que as interrelações, as possibilidades são, digamos, infinitas. Sempre temos que fazer escolhas, né? A história não se apresenta para nós como uma totalidade. Nossa narrativa é sempre uma narrativa que envolve cisões, cesuras, escolhas
que nós podemos fazer é justificar essas escolhas e trabalhar um pouco com elas. E eu já digo que estou à disposição, ao final da exposição, para todas as dúvidas e discussões que aparecerem para nós aqui. Bom, para um historiador do direito, para um estudioso do campo da história do direito, para alguém envolvido com o mundo da história do direito, por que é interessante estudar esse período, esse nosso período de 64 a 88? É importante porque existe aí um interesse, no caso brasileiro, por duas razões. A primeira razão, ao contrário de outros países da América do Sul, o direito foi muito utilizado pelo regime militar. Nós tivemos um regime que durou muito tempo, ele durou, pela periodização tradicional, ele durou 21 anos, né? Ele começa em 64, vai até 85, para alguns ele poderia até chegar até 88, até a nova Constituição. Então, nós temos um período muito longo e nós temos um regime, como o caso do regime brasileiro, que se esmerou em produzir normas jurídicas, em produzir conceitos jurídicos que justificassem o regime arbitrário. Então, nós temos aí, isso é muito importante frisar, nós temos um discurso legitimador. Qual é o papel do direito no regime militar brasileiro? É um papel de discurso legitimador. Havia juristas do regime, havia uma espécie de direito constitucional, administrativo, público, econômico do regime. Então, nós estamos diante de um fenômeno brasileiro. Se nós vamos comparar com Chile, Argentina, Uruguai, isso não aconteceu. Lá, é óbvio, o direito sempre é, digamos, ativado para determinados atos de exceção. Mas essa ativação do direito lá foi muito menos aguda e muito menos profunda do que no caso brasileiro. No caso argentino, é uma coisa muito curiosa. É como se o direito continuasse a vigorar e toda uma paralegalidade foi responsável pelas ações do regime. No caso do Uruguai, eu tive contato com um professor da Universidade Nacional, em Montevidéu, e ele me falou assim, olha, nós tínhamos uma Constituição, essa Constituição não deixou de ser aplicada, quando houve a redemocratização, nós voltamos a essa Constituição. Então, não era um problema exatamente jurídico. Enquanto que, no caso brasileiro, não. O regime militar produziu muitas normas. Para vocês terem uma ideia, foram 17 atos institucionais, muitos atos complementares aos atos institucionais, e mesmo emendas constitucionais, a partir do golpe, ou seja, a partir do ato 1, o regime promulgou, antes da Constituição de 67, o regime promulgou 14 emendas constitucionais. Então, perceba a dimensão, digamos, normatizante desse regime. Ele promove atos institucionais, ele faz promulgar emendas constitucionais, ele produz uma Constituição em 67 e produz uma emenda que é quase uma nova Constituição em 69. Ou seja, nós temos digamos, uma profusão de normas e conceitos e categorias constitucionais, que foi feito de uma maneira muito, digamos, articulada ao longo de todo o regime. Então, esse é um fato que é fundamental notar. Não dá para fazer uma história do período militar no Brasil sem passar pelo direito. O direito é um fator constitutivo, é uma espécie de matéria essencial para a compreensão do período. O segundo fator de interesse, que eu acho igualmente interessante, para a gente pensar numa perspectiva um pouco mais ampla, é o fato de que a história constitucional brasileira é uma espécie de microcosmo de experiências constitucionais. Eu costumo dizer que o Brasil é uma espécie de laboratório de história constitucional. Porque para cada mudança de regime que tivemos uma nova Constituição. Então, o Brasil se torna independente, já temos uma Assembleia Constituinte, que é dissolvida pelo imperador, que outorga uma Constituição. Já temos uma tensão constituinte e constitutiva no início do regime do Império da Independência. Cai a monarquia, vem a proclamação da República, temos uma nova Constituição, 1891. Cai a Primeira República, temos uma revolução, temos um decreto provisório, que é quase uma Constituição material, e temos, em 34, uma nova Constituição. O regime precisa se transformar numa ditadura. No ato,
Perceba, em 37, no ato de fechamento do Congresso, decretação da ditadura, já vem outorgada uma nova Constituição. Os atos se misturam. Termina esse regime, é necessária uma reconstitucionalização, nova Assembleia Constituinte, nova Constituição em 46. Temos um período de experiência democrática e temos em 64 uma ruptura. Aí temos, como mostrei aqui, várias emendas constitucionais, até que, em 67, temos uma nova Constituição. O regime se aprofunda em relação ao seu arbítrio e à sua violência. É outorgada por 3 ministros militares uma emenda constitucional. E aí nós temos um lento processo de transição e redemocratização que culmina com uma Constituição democrática que é vigente até hoje. Portanto, para cada transformação importante do regime político, temos uma nova Constituição. O regime militar é parte dessa história e precisa ser revisitado. No direito comparado, o único caso que eu me recordo de possível, digamos, de possível paralelismo é o caso francês. As constituições francesas, as alternâncias do regime político francês são sempre seguidas por uma constituição, seja nas diversas fases da Revolução Francesa, seja no período de restauração, seja na Segunda e na Terceira República, e na Quarta e na Quinta. Então, talvez seja um pouco um filão a ser explorado, essa ideia de que uma transformação de um regime político enseja uma nova Constituição. No caso da América do Sul, o Brasil é único nesse aspecto, que é uma situação muito interessante. Um colega aqui nos procura, a Alemanha não entraria nessa? Acredito que não. Primeiro porque nós tivemos algumas constituições que, a rigor, sequer vigoraram, como a Constituição de Paulskirche, a partir da Revolução de 1848, e também pelo fato de que Weimar continua a vigorar no período da Segunda Guerra Mundial. O Terceiro Reich não revogou a Constituição de Weimar. E, para completar, agora, mais um caso, a Alemanha se reunifica e mantém a Lei Fundamental de Bonn de 49. Então, não acredito que a Alemanha seja uma comparação nesse sentido. Bom, então, retomando o nosso fio aqui da nossa exposição, quero então marcar essas duas questões importantes. O uso pelo regime de conceitos e instrumentos do direito e a riqueza e a complexidade dessa história constitucional brasileira. Bom, para a gente começar essa narrativa, que vai ser sempre, claro, uma narrativa um pouco, eu não digo superficial, mas ela vai escolher elementos aqui da nossa história, a gente tem que compreender qual era o contexto constitucional na deflagração do golpe. Ou seja, vamos colocar 1946 em perspectiva, porque 46 é uma Constituição democrática, com alguns limites, efetivamente, mas era uma Constituição aprovada por uma Constituinte, que tinha uma participação grande de partidos políticos de vários matizes ideológicos, e que essa Constituição acaba sendo superada pelos atos institucionais e pela Constituição de 67. Para compreender esse período, é fundamental entender um pequeno intervalo de tempo que eu considero fascinante em termos de história brasileira, que é o período de 61 a 64. Esse é um período intenso na modernização brasileira. Temos uma modernização na cultura, no cinema, na literatura, na música, no teatro. Temos a construção de uma nova capital, que é um pouco a afirmação urbana de uma nova estética modernista. Temos uma ativação da sociedade civil com uma série de protagonismos de movimento estudantil, movimento operário. Nós temos, ou seja, um país que está em ebulição, uma democracia pulsante, viva. E começa isso, inclusive, com uma movimentação muito interessante, que é a campanha da legalidade de 61, né, quando se tenta evitar a posse de um vice-presidente que tinha um mandato constitucional, e há uma reação da sociedade de defesa da legalidade. Considero esse um período fascinante, porque é um período em que os dilemas do Brasil estão colocados, digamos, na esfera pública. É um período muito interessante de se estudar como historiador, pela riqueza cultural, comunicativa, assim, histórica mesmo, de participação e de transformação e de embates entre visões de mundo diferentes. As famosas reformas de base nada mais são do que essa agenda de transformação, do que essa agenda, digamos, de modificação
da própria sociedade brasileira. Então, um período muito interessante, mas também todo esse período que vai de 46 a 64, um período muito movimentado, um período em que só um presidente civil concluiu seu mandato, que foi Juscelino Kubitschek. Mesmo assim, ele precisou de um golpe preventivo para assumir e enfrentou 2 insurreições militares durante seu mandato. Então, a gente percebe uma instabilidade institucional que vai junto com essa transformação de uma sociedade viva. E o que acontece? Qual é o papel da Constituição de 46 nisso? Isso é um dado muito importante. 46, durante algum tempo, na minha hipótese de pesquisa, eu parti do pressuposto que a Constituição de 46, de certo modo, havia se tornado obsoleta nesse momento dos anos 60. Ela já não conseguiria refletir mais digamos, um sentimento e um desejo, uma demanda de transformação da sociedade. Eu continuo pensando isso, mas eu agora penso num outro aspecto. Eu penso num aspecto, digamos, da estrutura constitucional, das funções da Constituição. Uma Constituição pode ser uma plataforma, uma superfície para práticas democráticas, inclusivas, emancipatórias, mas uma Constituição também pode ser uma barreira para transformações políticas. Nesse sentido, 46 funciona como barreira. 46 é promulgada com uma ênfase do PSD, então o partido que envolve defesa de proprietários, muitos ligados a proprietários rurais, setores do mundo empresarial, ou seja, não é uma Constituição que tivesse grandes canais de participação popular e abertura para a transformação. Era uma Constituição que até tinha um pouco do trauma do Estado Novo, queria de algum modo blindar uma estrutura liberal, democrática, partidária. Ok, o que acontece? 46 acaba sendo um freio às demandas por transformação que se materializam nos anos 50 e 60. As reformas de base não conseguem assumir uma forma jurídica. Havia um quórum para emendas constitucionais, sabendo que o João Goulart tentou, por várias vezes, pela via da conciliação, fazer as reformas de base, especialmente a reforma agrária, que era crucial para a época, e isso não se materializa. Então, nesse sentido, é importante notar que 46 funcionou como barreira. Uma Constituição, ela é ao mesmo tempo abertura e fechamento. É ao mesmo tempo possibilidade de transformação, dificuldades para a transformação. No caso digamos, da queda, uma coisa que é importante frisar também é que é muito importante colocar, é o papel da legalidade. Como vai mudando a defesa da legalidade. Em 61, nós tínhamos a ideia de que havia um vice-presidente eleito, ele tinha direito a ser empossado, ele deveria concluir seu mandato. Então, nós temos, digamos, uma legalidade a favor da manutenção do seu mandato. Mesmo em 63, com o plebiscito, nós também temos a defesa da legalidade, com a percepção pela população de que o parlamentarismo havia sido uma solução adotada de forma apressada, com atropelo de normas regimentais, e que, na verdade, era uma usurpação de um poder legítimo que tinha o então vice-presidente recém-assumido como presidente. Então, também ali está, de certo modo, uma ideia de manutenção da legalidade. O que acontece é que, na disputa pública pela defesa da legalidade, os setores conspiradores, civil e militar, começam a construir um discurso de que aquele regime do governo João Goulart era um regime que ameaçava a legalidade, ameaçava o Estado de Direito. Ainda que essa afirmação não encontre amparo nas fontes históricas, ela foi adquirindo ela foi se disseminando em alguns setores que já conspiravam contra a legalidade, paradoxalmente, defendendo a legalidade. Então, nós temos um editorial do Globo, digamos, do último período de 10 dias, assim, um editorial do período que vai entre o dia 20 e o dia 30 de março, em defesa da lei e da ordem. Era um editorial já bastante golpista, ou seja, um editorial que já defendia a ruptura,
mas defendia paradoxalmente a ruptura para defender a legalidade. Então, nessa batalha conceitual, acaba prevalecendo essa narrativa de uma ruptura do regime. Então, aí o regime já se coloca, e isso torna até mais desafiador o seu estudo, o regime se coloca numa perspectiva paradoxal. É um regime, é um movimento civil-militar que precisa quebrar a legalidade, quebrar o Estado de Direito para defender a legalidade e o Estado de Direito. Então, isso coloca uma situação única também no caso brasileiro. E essas ambivalências, essas ambiguidades, elas são cruciais para nós compreendermos o regime militar e o direito no regime militar. Então, vale a pena compreender como o direito foi ativado para justificar essa ruptura. E nós temos um documento muito precioso para isso, que é o ato institucional, que não foi originalmente numerado, o ato que virou depois o ato 1. O ato 1 é o ato que foi outorgado no dia 9 de abril de 64, cujo preâmbulo foi escrito por Francisco Campos. Aqui nós temos uma continuidade do constitucionalismo autoritário brasileiro, ele que escreveu a Constituição de 37, que foi datilografada depois por seu assistente Carlos Medeiros. Essa dupla aparece de novo no ato, que virou o ato 1, porque o preâmbulo é de Francisco Campos e o texto é de Carlos Medeiros. Então, nós temos aqui uma arqueologia do regime, no sentido dos juristas do regime. É um documento precioso porque, curiosamente, e esse é um fato que eu quero chamar a atenção, os atos institucionais têm elaborados motivos que, a rigor, não eram necessárias, porque esses atos todos têm cláusulas de insindicabilidade. Eles não eram passíveis de contestação nos tribunais. Mas por que o regime, então, opta por escrever elaboradas exposições de motivo? Se a gente analisar o Chile, por exemplo, o golpe de Pinochet, o Chile adotou aqueles chamados bandos, que são documentos muito sumários que fazem menção ao direito de guerra e não tem essa preocupação justificatória do regime, mas que nós encontramos no caso brasileiro. Vale a pena a gente ler o preâmbulo, primeiro, como começa o ato, que virou depois o ato 1. É muito esclarecedor para a compreensão de todo o período. Diz o preâmbulo: é indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Esse é um documento, é uma afirmação surpreendente, porque é um regime de força que se coloca como revolucionário. Se nós formos analisar o restante da exposição de motivos, e que vai voltar no ato 2 e no ato 5, é a ideia de que o regime, por ser revolucionário, exprime o poder constituinte popular. Então, nós estamos aqui adotando uma retórica quase jacobina do poder constituinte para justificar uma verdadeira quartelada, que é o que foi o golpe civil-militar no caso brasileiro. Então, é você adotar determinados conceitos jurídicos e torcê-los, retorcê-los, retrabalhá-los para uma determinada finalidade. E como a gente viu aqui pela frase, com a consciência de que estava sendo travada uma luta conceitual. A afirmação é indispensável fixar o conceito. Então, aqui o regime já começa, nos seus primeiros dias, o seu discurso legitimador, que é um discurso que aponta para o futuro. É um discurso de um autor que sabia que seria lido no futuro. E é muito interessante a gente notar que o ato 2, que é de 65, cita o ato 1. O ato 5 é de 68, cita o ato 1 e o ato 2. O ato 4 cita o ato 2. Então, o que nós temos? Nós temos uma intertextualidade. Nós temos uma narrativa que foi se construindo,
justamente para que ficasse afirmado e fixado o conceito, que é uma revolução. O que é curioso, no caso chileno, por exemplo, nunca o regime de Pinochet se colocou como revolucionário. Revolucionários eram aqueles que eles combatiam. Tem até um caso específico, depois eu posso contar, em que isso veio à tona, em que uma comissão de juristas rejeitou completamente a ideia de se fazer uma revolução no Chile. Era o contrário, era uma contra-revolução. No caso brasileiro, não. Foi necessário afirmar que havia uma revolução em curso. E essa revolução justificava o poder constituinte. O que é interessante é que, ao mesmo tempo, se torturavam pessoas, se caçavam mandatos, se perseguiam líderes sindicais, estudantis, políticos, uma verdadeira ditadura que se afirmava como defensora da democracia. O ato 2, que é um ato duríssimo, porque transforma eleições diretas em indiretas, extingue partidos políticos, o ato 2 se coloca em defesa da democracia e da liberdade. Então, é até interessante, na perspectiva da história do direito, compreender um pouco o trânsito dessas categorias. E a tarefa que o regime se colocou de se justificar no futuro. Então, para nós que estamos no direito, estamos analisando as fontes do direito, é muito interessante notar uma certa interoperabilidade entre ato institucional e norma constitucional. O regime nunca resolveu essa ambivalência porque ele não queria resolver. Não existe, na verdade, não existia pelo regime uma articulação clara de qual era a relação entre ato institucional e norma constitucional. Ele usou as duas, digamos, ele usou essas duas categorias do direito de uma plasticidade enorme. Por quê? Fez isso porque interessava. E, de algum modo, procurou contar uma narrativa por meio desse uso. É muito interessante nós compreendermos um pouco essa dicotomia. Nós temos, então, um ato institucional em abril, que modifica radicalmente o regime. Vamos pensar, o que os atos 1, 2 e 3 fazem? Acabam com eleições diretas. Isso é muito importante. O ato 1 faz com que o Congresso Nacional eleja um militar, o ato 2 acaba com as eleições presidenciais e o ato 3 com as eleições para governadores. Então, ou seja, digamos que os destinatários dos atos em defesa da liberdade e democracia, na verdade, os alvos são as eleições populares. Então, nós temos um ato 1, em 9 de abril. Aí nós temos, como nós vimos aqui, uma sucessão de emendas constitucionais, em que o regime vai tentando se legitimar. Ele vai caçando mandatos parlamentares para manter a maioria. Isso é uma tônica do regime nos 21 anos, que é usar todos os meios possíveis para manter uma maioria no Congresso Nacional. O Congresso Nacional fica fechado em poucas oportunidades, porque era importante para o regime dizer que havia eleições legislativas e que havia um parlamento funcionando. O Brasil queria mostrar para o mundo que não era uma ditadura cruel, que não era uma ditadura, digamos, de tipo soviético. Era apenas um regime mas que mantinha os elementos do Estado de Direito. Isso é importante, de novo, como essa etapa desse discurso legitimador. Então, nós temos um ato 1, nós temos, como vimos aqui, 14 emendas constitucionais. Aí temos, percebam a plasticidade. O ato 4, transforma o Congresso, dá poderes constituintes ao Congresso. Então, a Constituição de 67 nasce pela convocação de um ato institucional. No ano seguinte, em 68, temos um ato institucional 5, que é um ato mais duro. E percebam, o ato 1 tinha uma vigência limitada no tempo, até 66. O ato 2 vigoraria até 67, sempre com essa ideia do provisório, do permanente, mas percebam como os atos vão se multiplicando. O 1 vai até 66. Aí, em 65, o ato 2 vai até 67. Aí nós temos a Constituição de 67. Aí nós temos o ato 5 em 68. E o ato 5 não tinha uma sunset clause, não tinha, digamos, um período de expiração, mas ficava
a dúvida até quando ele vigoraria. O ato mais duro permitiu suspender o habeas corpus, permitiu cassações indiscriminadas, perseguições, expulsões. Aí nós temos, em 69, uma emenda constitucional outorgada por 3 ministros militares, com o Congresso fechado, que reconhece a validade do ato 5. Então, nós temos aqui, ou seja, uma circularidade. Uma emenda, um ato institucional permite o Congresso Constituinte, a Constituição é promulgada, sai um novo ato institucional que vem depois ser referendado por uma emenda constitucional. E aí, durante os anos 70, quase toda a década de 70, vigora o ato 5. E aí o regime vai sofrendo derrotas legislativas que começam a ameaçar a sua maioria no Congresso. O que faz, então, em 77, o presidente Geisel? Fecha o Congresso Nacional com base no AI-5. Então, nós temos um ato institucional que fecha o Congresso Nacional sob a justificativa que eram necessárias novas emendas constitucionais. E são outorgadas emendas constitucionais com o Congresso fechado. Uma dessas emendas extingue os atos institucionais, mas só, que é a emenda 11, mas só a partir de janeiro de 79. Então, nós temos uma legalidade extraordinária, autoritária, que vigora de 64 a 79, sempre com essa plasticidade entre emenda constitucional e ato institucional, que foi muito, digamos, foi muito útil para o regime jogar com essa viscosidade, com essa plasticidade dos instrumentos. Então, é fascinante nós percebermos isso, como há uma articulação entre esses fatores. E mesmo depois de 79, a gente vai ver isso no próximo encontro, nós tínhamos uma legislação de emergência, que eram as medidas de emergência, que foram também trazidas por essas emendas e que foram usadas nos anos 80. Então, nós temos, durante todo o regime, a utilização pelos governantes, pelos presidentes militares, só tivemos presidentes militares, desses mecanismos de emergência que o sistema vai ele próprio criando. E só poderia criá-los fazendo uma sofisticada arquitetura conceitual jurídica. Só poderia criá-lo com um grupo de juristas preparados, com periódicos que refletissem essas transformações, com tribunais que aceitassem esse arcabouço conceitual, com uma comunidade jurídica que trabalhasse isso nas suas aulas, publicações, congressos. Não seria possível articular isso se não fosse uma mobilização de toda a comunidade jurídica. O direito é um protagonista do regime militar. É importante frisar que o Conselho Federal do AB, por exemplo, aprova e apoia o golpe desde o início. Há uma união em torno de alguns setores da sociedade em torno da quebra da legalidade. E aí é interessante a gente notar uma coisa fascinante que a gente vai ver, eu já estou mais ou menos perto da minha conclusão aqui, mas que a gente vai ver no próximo encontro, que é como isso vai se transformando. O regime vai perdendo um pouco o seu apelo popular, o seu apoio popular. Começam a surgir formas de resistência, começam a surgir possibilidades de transformação e algumas organizações começam a fazer uma metamorfose e culturalmente começam a deixar o regime. Então, uma coisa interessante que se você analisar documentos do final da metade dos anos 80, você tem uma derrota do regime no plano cultural. Fica muito claro no início dos anos 80 que o regime tinha que ser superado, que o regime precisava ser superado por uma democracia, uma grande vitória da sociedade brasileira. Então, no plano cultural, inclusive há estudos que mostram isso, os militares se sentem até um pouco traídos, porque são abandonados pelos civis. Só que nessa nova narrativa redemocratizante, fica meio obscurecido todo o apoio que muitos juristas, muitos autores, muitas autoridades públicas prestaram ao regime. Nesse sentido, é uma situação parecida com, de novo, a comparação com a França, é uma situação parecida com a situação de Vichy. Nós tivemos,
uma ocupação, né, nazista na França na Segunda Guerra Mundial, com um governo provisório em Vichy, do Marechal Pétain, que era um herói da Primeira Guerra Mundial, com Barthélemy como primeiro-ministro, com juristas do regime de Vichy. Mas quando termina a Segunda Guerra Mundial, todo mundo na França é da resistência. Ninguém quer ser ninguém quer ser do colaboracionismo. Até que começa a haver uma revisão dessa história, inclusive liderada por um historiador americano, porque os historiadores franceses tinham dificuldade de fazer isso, para mostrar que o quadro era muito mais complexo, que nós tínhamos uma estrutura muito mais de apoio e de colaboração do direito do que se costumava narrar. Isso vale para o caso brasileiro também. Especialmente a partir de 77, 78, alguns professores de direito, a Ordem dos Advogados do Brasil, adotam a defesa da legalidade. Mas isso faz com que fique obscurecido todo o apoio e toda a construção teórica e conceitual para o regime. Então, todo aquele que fosse deparar, e nós temos, eu estou aqui falando um pouco, como a gente sabe que a gente está no ambiente da história do direito, a gente pode falar também em possibilidades de pesquisa desse período. E a pesquisa desse período pode se dar em várias frentes. Ela pode se dar nas fontes da história constitucional, a Constituinte de 67, a Emenda de 69, os atos institucionais. Ela pode se dar no plano da história das ideias, como se construíram as teorias que embasaram o regime. Ela pode se dar no plano da história institucional da educação, como se organizaram as faculdades de direito, como se reproduziu o saber jurídico da época. Então, nós temos uma série de possibilidades de análise. Análise de processos judiciais, por exemplo, são riquíssimos. Se construiu, nós temos, digamos, duas visões extremas. Uma visão muito edulcorante de que o Supremo e o Judiciário teriam resistido naquilo que foi possível, e um outro lado dizendo que o Judiciário e o Supremo referendaram em tudo o regime. A resposta é que nunca não vai estar nesses extremos. Nós temos uma grande colaboração do Judiciário, mas temos, sim, algumas cisões, temos algumas tensões no Judiciário, que em alguns momentos houve até um pouco de resistência. Então, não existe uma definição clara, existe um quadro muito mais complexo, uma zona cinzenta muito mais ampla do que se pode imaginar. Então, um período muito rico para compreender como, em nome da democracia, se destrói a democracia. Como, em defesa do Estado de Direito, se desconstitui todo o arcabouço institucional do Estado de Direito. Como, em nome da liberdade, se sufoca a liberdade. Então, é fundamental compreender essa dinâmica e compreender que o direito aqui tem uma finalidade política muito forte, que é a finalidade, que a gente sempre tem que deixar clara, que foi essa finalidade essa ideia de controle do tempo. Direito envolve sempre uma perspectiva temporal. Nós vimos como os atos institucionais de duração limitada vão artificialmente sendo dilatados para construir um futuro e barrar transformações nesse futuro. Essa questão política é fundamental para compreender como o regime vai sempre trabalhando para controlar o seu próprio tempo. Ou seja, quando foi necessário para a ótica do regime endurecer, foram feitas medidas mais duras de exceção e se iniciou uma transição muito lenta e muito controlada. Uma transição em que o regime conseguiu, na verdade, controlar uma boa parte dessa transição. Se nós analisarmos, é uma situação muito interessante. O regime entra, de certo modo, para defender a democracia. Meses depois, prorroga o mandato do presidente eleito por um Congresso mutilado. Alguns anos depois, começa a se institucionalizar uma nova lei de segurança nacional, uma lei de imprensa e uma nova Constituição. Depois, a exceção fica clara com o ato 5. Depois, começa uma transição lenta, mas que não abre mão de usar esses instrumentos de força quando necessário. Então, é uma lei de anistia controlada, é um pluripartidalismo controlado, é uma reabertura de eleições controlada, e até o primeiro presidente civil eleito
para suceder o último presidente militar é eleito por um colégio eleitoral. Colégio eleitoral esse criado pelo Ato 2 de 65. Então, a gente percebe que uma eleição feita em 85, Tancredo Neves é eleito dia 15 de janeiro de 85, remete ao Ato 2 de outubro de 65. E nessa duração, nós temos essa perspectiva dessa capacidade que o regime teve de perdurar e controlar as suas próprias etapas digamos, de modificação e de adaptação do regime às circunstâncias. Então, para concluir, professor Tiago, nós temos um repertório quase inesgotável de pesquisas. Agora, se você quiser, nessa parte da nossa dialogada, eu posso indicar muitas pesquisas que o nosso grupo de pesquisa no UNB tem procedido, muitas publicações, porque nós temos hoje um repertório muito grande, inesgotável, de fontes, processos, lutas, demandas que envolvem esse período. Então, eu fecharia aqui essa minha fala colocando um regime em 77 que faz uso do ato 5, desculpe, de 68, para fechar o Congresso, para forçar emendas constitucionais que mantinham no regime o controle do processo político e que vai procurar ainda manter esse controle, e aí vai começar em 78 um processo fascinante, que é esse processo de uma sociedade civil que se reergue, que se estabelece como uma arena discursiva para procurar o fim do regime. E esse processo se finaliza no dia 5 de outubro de 88, quando Ulisses Guimarães, segurando um exemplar da Constituição, dizia ter ódio e nojo da ditadura, e aquela Constituição era uma Constituição cidadã. Então, para entender essa segunda etapa, nós remetemos ao próximo encontro, em que nós vamos retomar o fio narrativo dessa história que é tão plural, fascinante e complexa. Estou à disposição para quaisquer perguntas agora. Obrigado. Muito bem. Belíssima apresentação, professor. Incrível mesmo, facilitou muito o meu trabalho. E aí, pessoal que estiver acompanhando, já despeje aí as perguntas que quiserem no chat, mas eu já vou fazendo algumas questões aqui, que eu tenho várias dúvidas e curiosidades que eu queria saber. Só uma questão de procedimento. Eu vou controlando o chat aqui ou você faz as perguntas? Deixa que eu faço para ficar na gravação. Beleza. Depois, tá? Tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Cristiano, eu queria primeiro voltar um pouquinho antes do golpe. Você falou da campanha da legalidade, falou da instabilidade da Constituição de 46 e a chamada Terceira ou Quarta República, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses anos 50 e 60, sobre a tradição do golpismo. Sim. Que é algo muito curioso. Eu estava fazendo um levantamento enquanto você fala. A gente pensa aí, né, na novembrada de 55 do JK, na campanha da legalidade, na tentativa de golpe do Jânio Quadros, que foi aquela renúncia, né, entre outras questões. Mas aconteceu também o famoso golpe do De Gaulle em 55 na França, o golpe na Colômbia contra o Pinilla, o golpe no Egito dos militares, né, para dominar o Canal de Suez. É um período de golpismos, né? E com os militares também, isso em nome de uma certa modernização, por vezes, em nome de ordem da legalidade e assim por diante. Como é que você vê essa tradição do golpismo no Brasil nos anos 50 e 60? Porque, ao mesmo tempo, parece que a gente perdeu uma tradição, que é a tradição do antigolpismo, porque havia ela também, Henrique Teixeira Lott, né? Os generais legalistas. Como você contextualiza um pouquinho esse diálogo entre golpistas e não golpistas? Foi? Excelente questão, Tiago. De fato, os anos 50 eles são fascinantes para quem estuda história política e história do direito. Porque é aquele momento que parece, tanto os anos 50 quanto o período até 64. A gente tem a impressão que a história se acelera. A gente tem a impressão que existe uma urgência dos atores políticos, e essa urgência ela sai dos discursos e vai para as manifestações culturais. Nós temos uma sociedade que se transforma a todo momento e que entra em choque com a sua própria história, muitas vezes. Havia quase o único consenso que havia era: vamos nos modernizar.
Mas como? Quais são os caminhos dessa modernização? E aí nós temos que lembrar da influência do contexto de Guerra Fria, muito forte, né? Ainda assim atiçando um anticomunismo dos anos 30 que volta muito forte, importante para compreender esse período também. Eu acho que uma pista dessas que você se referiu, desses casos, é a pista francesa, de novo, importante. Eu acho que nós temos uma relação, por exemplo, na Constituição de 67, existe uma inspiração fortíssima na Constituição Francesa de 58. E sabemos que a Constituição Francesa de 58 é a Constituição imposta por de Gaulle para voltar ao poder. É uma Constituição que não tem uma declaração de direitos, ela apenas remete para a de 46, ela é uma Constituição de centralização do Poder Executivo e é uma Constituição que é feita no momento de guerra. Tem um texto famoso do George Agamben, que o Agamben fala: a primeira organização terrorista moderna é a organização do Exército Secreto, que é, digamos, a P2, é uma organização secreta dentro do Exército francês para lutar contra contra a independência da Argélia. Então, é um contexto de guerra, inclusive com aquela ideia que vai voltar no pós-11 de setembro, que é a ideia de que o inimigo não é um inimigo convencional e que não pode ser combatido pelos meios convencionais. Ele tem que ser combatido, digamos, com outras técnicas mais eficazes, que envolvem tortura, delação, infiltração, que é isso que o regime militar fez. Existe a gente fala muito da cooperação entre o grande irmão, o tio Sam, a Academia de West Point, que aconteceu mesmo no regime militar, mas a doutrina da segurança nacional brasileira, da ESG, é uma doutrina de fundo francês. Houve um coronel francês que veio dar uma palestra em Buenos Aires em 58 e 3 militares brasileiros foram assistir e trouxeram para a ESG digamos, a articulação categorial e conceitual do conceito de segurança nacional, que foi fundamental para o regime. Então, essa pista francesa, eu acho que ela precisa ser muito mais explorada. Inclusive, Porque a ela tortura se diz que aprendeu claro, lá, né? Na guerra, a exato, tortura porque a usada ideia na de que Guerra da você... Argélia. E aí, uma coisa que o regime faz muito, infiltração, eles fizeram muito também. A gente pega, eu tive uma experiência da Comissão de Anistia, está nos assistindo aqui a professora Enea, aqui minha colega do NB, que ela é muito especializada, conhece muito esse período, esse uso de técnicas, digamos, de infiltração, de delação, que o regime fez o tempo inteiro. Então, é fundamental compreender essas dinâmicas. Eu acho que existia, sim, existia sempre essa expectativa de que haveria uma ruptura. Essa ruptura aconteceu em vários momentos do processo. E tem esse episódio, eu quero já começar a indicar pesquisas aqui. Temos uma professora hoje do Instituto de Direito Público de Brasília, que é integrante do grupo de pesquisa, a professora Cláudia Paiva Carvalho. A tese de doutorado dela é justamente sobre essa crise de 55. Na verdade, é uma tese que vai de 46 a 56, mas cujo epicentro é essa crise de 55, uma crise em que nós temos 2 afastamentos de 2 presidentes da República num intervalo curto de tempo, sem processo de impeachment, com um golpe preventivo, com uma declaração de estado de sítio. Assim, nós temos, digamos assim, uma espécie de pequena tempestade concentrada de crise constitucional. E isso é fundamental para compreender 64. Essas tensões que já circulavam, as eleições do clube militar, os tipos de influência externa que eram filtradas. Então, eu considero esse período dos anos 50 um período muito rico para compreender isso também. Esse flerte a todo momento com a ruptura. Muito bem, muito bem. Dentro disso ainda, professor, dos anos 50, 60, entrando já para o golpe, eu queria falar um pouquinho mais sobre os juristas do regime. Né? Nós conhecemos que, nos anos 50 e 60, a grande oposição ao Jango, mas ao Juscelino e ao Getúlio é a famosa banda de música da UDN, que é formada pelos bacharéis, né? Bilac Pinto, Afonso Arinos, enfim. Muitos deles, inclusive, vão virar ministros do Supremo justamente no regime militar. Né? Parece que como um presente, não sei. Uma das perguntas é justamente saber qual é que é a história dessa banda de música da UDN
pós-64, lembrando a complexidade de que o Carlos Lacerda é cassado, a UDN deixa de existir, então há também uma perseguição, em alguma medida, a parcelas desse grupo político, né? Ao lado dessa banda de música da UDN, como é que ficam os outros juristas que não faziam parte dela, né? Em outras palavras, qual que é o real papel, por exemplo, do Miguel Reale, do Buzaide e do Gami Silva, da USP, em outras palavras, nesse contexto de afirmação do golpe de 64 e estruturação do regime? Pergunta interessantíssima. Ela exige uma contextualização. Bom, em primeiro lugar, a questão da UDN é uma questão que vai assumindo a todo tempo novas formas, mas ela tem um pano de fundo similar, que é uma enorme dificuldade com a democracia de massas. Uma enorme dificuldade com as eleições diretas, por exemplo. A UDN é ruim de voto. Eles perdem quase todas as eleições que eles disputam. Então, eles são atores da redemocratização de 46, mas perdem para Dutra, perdem para Getúlio, perdem para Juscelino. E quando elegem Jânio, não elegem pela sua força, eles adotam o Jânio, que não é o udenista, digamos, raiz. E nem filiado era o UDN, era de outro partido. Ele era do PTN, ele era um outsider que acaba sendo adotado assim, de uma forma meio ambígua pela UDN. Então, isso mesmo vale para essa relação da UDN com o parlamentarismo. Essa ideia de que você tem que ter um limite da participação popular. Isso que eu chamo de elitismo constitucional é uma postura que existe até hoje. Eu tenho uma pesquisa da qual eu sempre faço uso, que é, no pós-88, as várias tentativas de mudar a forma de mudar a Constituição. Nós sabemos a Constituição de 88, eu estou fazendo esse salto temporal para contextualizar. Sabemos que 88 estabeleceu uma revisão constitucional, só uma, a revisão constitucional, e um quórum de 3/5 para transformação por emenda. É interessante notar como depois da frustrada revisão constitucional, só aprovou 6 emendas de revisão, começam a surgir PECs no Congresso que mudam a forma de mudar a Constituição, convocando uma mini constituinte, falando num procedimento de revisões periódicas, e a mais sofisticada delas é a PEC 157, apresentada por um deputado chamado Luiz Carlos Santos, mas incorporada por Michel Temer como presidente da Câmara dos Deputados. E Temer faz um substitutivo. Nesse substitutivo, quem é o jurista citado? É um que está próximo desse que você citou, mas é o constitucionalista do regime militar, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. A democracia possível. E ali e o que se diz? E qual trecho que o substitutivo cita? Um trecho que, dessa vez, sejam os mais sábios a fazer a Constituição. Ou seja, aí há um juízo de que a Constituinte de 87 e 88 teve participação popular demais, excessiva. Então, essa mentalidade ela vem lá da banda de música. É um elitismo constitucional. Uma ideia de Constituição não pode ser uma expressão, digamos, de eleições populares, de participação popular no processo. Então, acho que é fundamental entender esse aspecto desse elitismo que está em todo o período. Em relação aos autores que você cita, eu acho muito importante a pista do integralismo. Só conseguimos compreender o apoio de Miguel Reale ao regime, que foi fortíssimo, se compreendemos o seu passado integralista nos anos 30, também muito intenso. Ou seja, uma desconfiança da democracia liberal. Então, a gente vê que muito do liberalismo da chamada UDN, em alguns casos, era um liberalismo quase de ocasião, porque envolvia também uma ideia de desconfiança da democracia, uma ideia de um certo distanciamento de uma elite dirigente. Então, a UDN sempre teve essa dificuldade de defender a chamada democracia liberal, mas sempre buscar alguma alternativa golpista, como a questão mesmo da maioria absoluta, que tentaram usar contra Getúlio, tentaram usar contra Juscelino, que era claramente uma deturpação do texto constitucional, mas, de novo, aqui essa dificuldade de lidar com o resultado da eleição. E a gente vê isso no caso brasileiro. A gente analisa... A lei de impeachment da UDN, né? Feita para derrubar o Getúlio. Exato. E se a gente analisar o PSDB em 2016, é um pouco isso. É um partido que perde muitas eleições. Em algum momento, ele abre mão disso e vai procurar outra forma.
E os resultados até para ele foram um pouco desastrosos nesse sentido. Então, eu quero mostrar com isso que são atitudes que vão sendo, digamos, reprocessadas, mas elas têm esse fundo comum de desconforto com a ideia de eleição. Então, acho que essa é uma chave interessante. Antes de passar para a próxima, até fazer digamos, divulgar uma outra pesquisa muito interessante. Meu colega da UNB, professor Douglas Pinheiro, a tese de doutorado dele é uma tese sobre o caso Elvanger. Aquele caso, vocês se recordam, sobre a questão do racismo no Supremo. Mas o que é interessante da tese dele? É até o título, As Margens do caso Elvanger. Ele não analisa tanto o acórdão, ele analisa o processo em si. E ele analisa como, na elaboração de alguns pareceres, especialmente de professores da USP, está de novo o elemento do integralismo que vem sendo reprocessado, no caso, inclusive, com o antissemitismo, que era muito comum no período integralista. Então, acho que, para a gente compreender um pouco desses juristas dos anos 60, tem que ver o que eles faziam um pouco nos anos 30. O Buzaide estava envolvido aí no integralismo. Compensação, o Gofredo vai ser o cara da carta aos brasileiros e era integralista também. Mas fez um projeto de constituição corporativista nos anos 60 também. Então, tá todo mundo na casa, né? Quem escapa disso é o Gaminha, né? Vulgo Gami Silva, que é o autor do AI-5, né? Que era professor de Direito Internacional lá na USP. Eu só queria fazer Diga, pode falar. Não, só queria fazer um comentário irônico aqui, que da mesma forma que a UDN adota o Jânio, isso me lembrou uma expressão bolsodória, não sei se você se lembra. Exato. Como se utilizar de autoritarismos assim, disponíveis. Exato. Isso é outro instrumento muito antigo já também. Exato. Vamos lá, para mais uma última questão minha, e a gente vai para o pessoal, tá? Perfeito. Cristiano, nessa narrativa que você falou para a gente de 64 a 77, faz ainda sentido usar uma expressão que parte da historiografia usa, que é falar em golpe dentro do golpe? Referência ao AI-5? Excelente pergunta. Depende. A gente tem que evitar o mito castelista. Esse foi um mito construído com muito cuidado pelo regime, especialmente nos anos do Castelo Branco e nos anos Geisel, que é a ideia de que havia militares sofisticados, o chamado grupo da Sorbonne. Perceba só sempre essa dimensão de tentar civilizar o arbítrio. E a ditadura militar brasileira é uma ditadura cruel desde o primeiro dia. Se você analisa as fotos de Gregório Bezerra sendo levado numa coleira e apanhando nas ruas do Recife, um idoso, um cidadão idoso, um líder sindical, você vê que não tem nada de sutil e não tem nada de, como disse um editorial muito infeliz da Folha de São Paulo, não é uma dita branda. A ditadura brasileira é uma ditadura cruel e sanguinária desde o primeiro dia. Foi feita uma comissão por Castelo Branco para investigar torturas logo no início do golpe. E Geisel era o presidente dessa comissão e ele reportou as torturas que aconteciam. Portanto, é muito importante frisar, o Brasil é uma ditadura desde o início. Digo isso porque há uma tentativa de periodização que diz que o Brasil só vira uma ditadura no AI-5. Um livro recente do professor Marco Antônio Villa é um livro que diz que a ditadura no Brasil durou de 68 a 79. E, a meu ver, isso não se baseia nas fontes. Nós temos perseguições duras, assassinatos, torturas no período pré-AI-5. Então, o Brasil, é claro, o que acontece em dezembro de 68 é um aprofundamento do arbítrio. Podemos chamar de golpe dentro do golpe só se pensarmos que já existia uma ditadura e uma determinada facção dos militares, a chamada linha dura, assume o poder definitivamente. Só que essa linha dura ela já está pressionando e atuando desde o início do regime. Costa e Silva é um dos líderes do golpe de 64. Então, ele não era um outsider que assume o poder. Então, é muito importante frisar isso. Todos os presidentes militares foram responsáveis por torturas e assassinatos. Não existem inocentes nessa história. O que existe é essa tentativa que o regime faz e que acaba sendo bem sucedida de controlar o tempo da transição. O grupo, esse grupo castelista, percebe que era necessário algum tipo de saída negociada do regime.
até com receio do que poderia acontecer depois. Mas isso tem muito como instinto de preservação. Geisel tem depoimento no CPDOC que ele fala que a tortura às vezes é necessária. Ele autorizou ações que envolveram morte de pessoas. Então, esse negócio de matar é uma barbaridade, mas tem mesmo, né? É a frase e certas vezes é essa lógica de que é necessário. Então, antes da anistia, antes do pluripartidarismo, tem a chacina da Lapa, em que você assassina seletivamente líderes civis ligados ao Partido Comunista, porque era necessário limpar o terreno, digamos assim. Então, eu só consigo usar essa expressão golpe dentro do golpe se eu percebo que são, digamos, intensidades diferentes dentro de uma ditadura, de um regime que é ditatorial, cruel e sanguinário desde o primeiro dia. Muito bem, muito bem. Então vamos agora começar aqui as perguntas do nosso público, começando aqui pela pergunta da Elo, nossa querida Heloísa Câmara, professora aqui da UFPR. Em que medida a construção desse aparato legal foi controlada e em que medida a mudança do direito foi gerando contradições e complicando o seu uso como espaço seguro para o regime civil-militar? Aí pensando na formação da estrutura legal. Uma saudação à Heloísa, né? A Heloísa estuda muito bem esse período, é uma professora muito atuante, publica. Tem um texto dela muito interessante com a professora Vera Caran, que saiu na Lua Nova, que eu já trabalhei em sala de aula, inclusive, exatamente sobre essas contradições do regime. Olha, em primeiro lugar, há uma certa disputa sobre esse termo, né? Se a ditadura foi realmente civil-militar. Há uma certa tensão em relação a isso. Eu saio por uma alternativa que é a que eu vejo nos textos do professor Carlos Fico. Eu acho que houve um golpe civil-militar, evidente, a gente sabe da participação da sociedade civil, de setores dela, mas houve um regime militar. Durante 21 anos, nenhum civil assumiu a presidência da República. Quando foi necessário que um assumisse, ele foi impedido de assumir e assumiram 3 ministros militares. Então, na minha perspectiva, o que houve um golpe civil-militar e um regime militar que tinha determinado apoio, como muitos têm, em alguns setores da sociedade civil, apoio que foi diminuindo. Agora, em relação ao direito, eu vejo muito uma ativação de juristas fiéis ao regime que precisam construir justificativas. E fazem isso de uma forma muito sofisticada, fazem isso de uma forma muito elaborada. Tanto que o historiador do período ele tem que conseguir ler nas entrelinhas. Tem que ler uma ata de uma inauguração de um ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e naquelas saudações entre ministros e nas visitas dos presidentes, entender os níveis de adesão do judiciário ao regime, mas sempre utilizando as categorias do direito, sempre utilizando, de algum modo, a estrutura, o arcabouço jurídico, e sempre procurando legitimar em normas jurídicas, existindo um Congresso, existindo juízes. O que eu percebo? Eu percebo havia uma grande necessidade de adaptação. Temos um jurista que está atuando entre nós hoje, o professor Carlos Aires Brito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um artigo publicado em 78, em que ele discute justamente esse elemento, a relação entre direito institucional e direito constitucional. Um artigo publicado na revista Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em que ele deixa muito claro, prevalecem os atos institucionais. Então, nós temos os juristas usando isso como matéria do seu trabalho. Eu acho que seria fascinante entender como isso entrava nas obras estudadas, como isso entrava nos currículos universitários, como isso se tentava compor um paradigma do direito nesse período do regime militar. Muito bem, muito bem. Passando para a próxima, a professora Ineá, saudação, prazer em tê-la aqui. Ela faz a seguinte pergunta, Cristiano, gostaria de explorar um pouco mais o paradoxo ruptura-legalidade/defesa do Estado de Direito. Por que, na sua opinião, havia necessidade de afirmar a legalidade e o Estado de Direito e negar a ruptura no contexto de 64? Bom, eu acredito que a minha saudação Ineá também, um colega da UNB, fomos colegas da Comissão de Anistia, professora de História do Direito. Olha, o que eu diria em relação a isso? Primeiro, você tem que pensar que tem uma tradição bacharelesca brasileira ligada ao arbítrio. Não é a primeira vez que juristas são ativados para, de algum modo, legitimar o regime.
Nós vimos isso com 37, vimos no estado de guerra, no estado de sítio, nos anos Vargas. O que eu quero dizer em relação a isso? Quero dizer que existe uma tradição bacharelesca brasileira que vem do século XIX. Carlos Fico diz isso, né, no livro dele sobre Além do Golpe. Ele fala, olha, essa, essa, essa linha tênue entre regra e exceção, entre afirmação e suspensão, isso é típico do bacharelismo brasileiro. Lembrar que os cursos jurídicos são os primeiros cursos universitários do Brasil. Lembrar que o Brasil não tem uma cultura humanista universitária. Os cursos brasileiros, os primeiros cursos universitários são cursos de direito para fornecer quadros para o regime imperial. Então, essa relação dos juristas com, digamos, os governos autoritários é muito antiga. E nós temos que pensar também nas parcerias civis do regime. O regime precisa produzir um discurso palatável, até porque ele está numa contradição de lutar contra regimes ditatoriais de tipo soviético, mas implantando uma ditadura. Então, isso era fundamental para dar algum tipo de verossimilhança ao discurso. Ou seja, juízes que julgam, instituições que funcionam. Esse é um discurso que, de algum modo, parece muito familiar para nós hoje, mas que é uma preocupação do regime. Ele precisa construir uma narrativa. E essa narrativa vai sendo construída com muito cuidado. E ao contrário, por exemplo, da Argentina e do Chile, aqui ela precisou muito do direito. Aqui o direito foi essencial para construir essa narrativa. O professor Daniel Arão Reis Filho, ele tem uma expressão muito interessante. Ele fala, mas com a vitória, digamos, da resistência no plano cultural, se fala da ditadura como anos de chumbo. Mas para muitos foram anos de ouro. Assim. Muitas pessoas prosperaram no regime. Nós temos que lembrar que Médici foi um presidente hiperpopular, com altas taxas de aprovação popular. Então, que é algo também que vai ficando meio à margem à medida que ele vai tendo, como deve ter, esse juízo histórico complicado que foi o período ditatorial, mas que no seu tempo tinha uma penetração civil. Então, eu vejo muito nesse sentido, né? Eu vejo como um regime que precisa manter essas pontes com a sociedade civil, tem um interesse muito grande no plano do exterior, no plano externo, de se justificar como um regime que respeitava o Estado de Direito. E ele ficou equilibrando essa contradição que é inerente durante 21 anos. E é curioso também, né, professor, que durante esse regime autoritário há, parece que quase uma estratégia de usar um cala-boca, digamos assim, que é a expansão, ainda que pequena e controlada, de direitos sociais, né? Reorganização do INSS, direito para trabalhadores rurais, né? É desse contexto. Isso é outra coisa fascinante para compreender. Essa ideia, esse ditado popular que é muito usado, que o Brasil não é para amadores, faz sentido. Ou seja, o regime incorpora algumas bandeiras da esquerda nacionalista. Ele aumenta um número de empresas estatais muito grande, monopólios, digamos, essa priorização de direitos sociais. E a gente pega pela própria linguagem dos atos, essa ideia de você adotar uma ideia de uma revolução, de um poder constituinte popular. Então, tem um empréstimo, digamos, desse léxico nacionalista pelo regime. O Geisel flerta com os não alinhados nos anos 70. Reconhece a independência da Angola, primeiro país. Tem uma relação com a Iugoslávia, tem a utilização da energia nuclear alemã para não se alinhar com os Estados Unidos. Então, tem uma lógica aí, que também é uma lógica de empréstimo, que sempre envolve esse cálculo político, que eu acho muito, digamos, muito sofisticado do regime. O regime, de novo, essas contradições. Ele é brutal na tortura, no desaparecimento, no assassinato, mas ele é muito sofisticado na construção dessas narrativas. Muito bem. Avançando aqui a pergunta do querido Rodrigo Sartotti, professor lá em Santa Catarina, ele faz a seguinte questão, Cristiano. Na história do pensamento jurídico brasileiro, há algum precedente ou uma espécie de gênese da figura do ato institucional? Qual a influência teórica sobre essa figura? Eu adicionaria ainda, qual é a natureza jurídica do ato institucional? Essa é difícil. Excelente pergunta, Rodrigo. O Rodrigo é um pesquisador muito ativo, né, nesse campo, sabe que ele pesquisa muito esse período também, o que me interessa muito. Bom, eu tenho um colega, foi me orientando, escrevemos muito juntos, o professor Leonardo Barbosa. Hoje ele ocupa uma posição importante na Câmara dos Deputados, é secretário-geral da mesa, né, na Câmara dos Deputados, mas ele é um grande pesquisador, né, publicou um excelente livro sobre história constitucional brasileira, que é a tese de doutorado dele.
E ele encontrou, e nós vemos isso, nós encontramos uma sentença, se não me engano, de 60 ou de 61, de um juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que ele fala em ato institucional. Ainda precisamos fazer um pouco dessa arqueologia para entender como é que se chegou a esse nome. Isso é uma pesquisa que ainda está em curso, digamos. O mais importante, você falou, a segunda parte da pergunta, essa questão da natureza jurídica. É fundamental para o regime manter essa natureza jurídica fluida. É fundamental para o regime não definir o que é ato institucional. Esse é um dos espaços abertos cruciais para o regime, porque ele é um ato que ele pode ser provisório, ele pode ser permanente, ele pode ter uma extensão de abertura maior ou menor para o arbítrio, mas é fundamental não confiná-lo numa estrutura. E eu tenho um texto com o professor Leonardo, um texto de 2008, mas que é um texto que acho que continua válido, que é do uso ambíguo da cláusula de insindicabilidade, que é uma coisa interessante. Todos esses atos têm uma cláusula de insindicabilidade. Eles dizem que eles não são passíveis de apreciação pelos tribunais. Só que a gente analisou alguns casos do Supremo Tribunal e da própria Justiça Federal, em que alguns casos o Supremo fazia o controle e outros não fazia. Também o Supremo nunca afirmou que esses atos não podiam ser nunca controlados, mas também nunca afirmou que eles sim estavam passíveis de uma análise judiciária. Era necessário deixar aberta essa natureza. Era necessário não qualificar o ato, justamente para que ele pudesse ter essa circularidade com a norma constitucional. Então, você não vai encontrar essa decisão do regime assim, o ato constitucional se coloca acima da Constituição ou se coloca abaixo da Constituição. Não. É importante que essas categorias circulem, que elas sejam realmente plásticas. É curioso. Se eu não me engano, com relação ao ato institucional, minha querida amiga Elô, aí ela fez uma pesquisa e ela encontrou, Elô, depois me corrige aí no chat, tem alguma relação com a Constituinte de 46, com a deposição do Vargas até a Sim, tem essa pista também. atos institucionais, né? Aparece a palavra, pelo menos, né? A questão é saber como é que isso é interpretado lá, né? Exato. E uma outra questão interessante também é de saber por que se usa a expressão ato adicional para a emenda parlamentarista, que é uma definição do Império. Por que deram o nome de ato adicional para essa emenda de 61? Outra coisa conhecia muito a história do exato, então, né? Então ali é muito interessante essa ideia, né? Será que tem uma mensagem por detrás? É algo a se pesquisar também nas fontes. Vamos lá, mais uma pergunta. Querido Gabriel Lenk de Paula, me orientando e monitor aqui de teoria do direito, ele faz uma longa pergunta aqui, Cristiano, eu vou tentar dar uma resumida. Fala, o senhor destacou muito a tentativa do regime de se vender como revolucionário, mas ao mesmo tempo defensor da legalidade, isto é, revolucionário e contra-revolucionário ao mesmo tempo. E ele desenvolve um pouco a pergunta que, Gabriel, depois você me corrige se eu estiver traduzindo ela erradamente, que é, você vê algum paralelo isso com o fascismo? Porque o fascismo também tinha um pouco dessa postura revolucionária e contra-revolucionária, fazer uma revolução em nome de voltar no tempo, em alguma medida, né? E é comum na linguagem política, talvez até equivocadamente posicionada, chamar o regime de 64 de fascista, enfim, como você vê esses paralelos? É muito interessante a pergunta, né? Eu acho que assim, o fascismo é uma daquelas expressões que ela ficou tão utilizada em determinados contextos que ela vai perdendo um pouco o seu poder explicativo, né? Isso, ela de algum modo, ela foi banalizada, né? Se a gente analisar, se a gente comparar as experiências italiana e brasileira, elas têm pouca coisa em comum, né? O fascismo, claro, são ditaduras, mas ditaduras que são diferentes entre si, né? Óbvio que alguma coisa você tem, e aí, de novo, a chave é a chave do integralismo, né? O integralismo como essa tentativa de leitura brasileira do fascismo e como ele vai influenciar em alguns ideólogos do regime. Mas o regime é complexo em si, porque ele também tem, por outro lado, uma tentativa de, digamos, de americanização. A gente pensa, por exemplo, nas eleições do Clube Militar. Isso é crucial para compreender os anos 50 e início dos anos 60, o que prevalece no Exército, especialmente. Uma orientação mais nacionalista ou uma orientação mais de alinhamento automático dos Estados Unidos? Quando essa postura de alinhamento automático dos Estados Unidos prevalece, você acaba
tendo uma necessidade, ainda que seja, digamos, discursiva, mas que tem repercussões institucionais, você acaba tendo uma necessidade de instituições que são meio estranhas ao fascismo, especialmente essa relação com o capitalismo. O fascismo italiano é um fascismo, em muitos sentidos, anticapitalista. Pega um autor como Pound, um grande poeta, que, na verdade, sua adesão ao fascismo tem a ver com o seu anticapitalismo, sua dificuldade com o mercado. Ao mesmo tempo, você tem, no governo Castelo Branco, Roberto Campos como ministro da Fazenda. Você tem uma orientação liberal, que depois vai ser substituída, mas que, de algum modo, permanece na legislação aprovada. Então, eu acho difícil, assim, você vai dizer, existem elementos de uma ideia de nação, existe um elemento de propaganda, sim, forte, mas o elemento de propaganda que é especial, especialmente nos anos 70. Quando existia um gabinete nos governos Médici e Geisel, com generais que fizeram músicas, spots na televisão, símbolos do regime. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa necessidade, digamos, de estar no lado do mundo capitalista. E digamos, essa acomodação, ela aconteceu de formas diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, o caso do Chile é um caso diferente do caso brasileiro. O caso do Chile é uma mistura de ditadura política com ultraliberalismo econômico. E que é algo que está voltando hoje. Se nós tentamos analisar um pouco, eu não diria que existe um projeto do atual governo, mas é um discurso de polícia, forças armadas, forças de segurança, junto com o ultraliberalismo. Nesse sentido, não é uma continuação do regime militar, que a gente não encontra tão forte essa combinação, mas encontra essa abertura para o mundo, digamos, livre, que é o mundo do capitalismo americano. Então, sempre pensando isso, como se forjou aqui um regime com características muito próprias. Sempre lembrando que foi o regime militar que mudou a lei de capitais estrangeiros do Jango, equiparando capital estrangeiro e capital nacional, criou a Bolsa de Valores, tinha o Roberto Campos como ministro da Fazenda, criou o Banco Central, criou toda a estrutura do mercado financeiro brasileiro vigente até hoje, legislação vigente, repito, até hoje, né? Isso é importante frisar que tem um elemento, tem uma teoria muito interessante, que é trazida pelo Idelber Avelar. Idelber Avelar é um professor de literatura muito controvertido, até por outras circunstâncias. Ele é professor na Universidade de Tulane, em New Orleans, mas ele tem um livro em que ele cita um filósofo chileno, que eu não me recordo o nome dele agora, que questiona completamente essa ideia de que houve uma transição. O que ele diz é o seguinte: as ditaduras latino-americanas, sul-americanas, são a transição. Elas são a transição de economias nacionalizadas para economias de mercado. Então, isso que foi feito no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, foi justamente, não é que tenha havido uma transição para a democracia. Houve ditaduras que organizaram essa adesão digamos, a uma estrutura, uma organização do capitalismo do pós-guerra. Então, isso nos faz até pensar o tempo histórico, né? Essa ideia de transição como passagem, talvez então, a transição para a democracia seja uma transição dentro da transição. E que a grande transição seria justamente essa mudança de regime. Lembramos que os anos 80 acabam com o Brasil recorrendo ao Fundo Monetário Internacional, recorrendo a empréstimos do fundo. E vemos hoje a Argentina às voltas com o Fundo Monetário Internacional e os seus credores externos. Então, digamos que essa teoria ela vale a pena ser olhada um pouco de perto, porque ela pode revelar um outro aspecto que a gente não tinha percebido. Muito bem, muito bem. Vamos dar uma avançadinha aqui. Uma pergunta do Marcelo Torreão faz a seguinte pergunta. Você disse que o direito foi protagonista na instauração do golpe e na postergação dos militares durante o regime ditatorial. Na sua opinião, o direito teve um papel fundamental ou secundário no declínio do regime militar e na consequente redemocratização? Excelente pergunta. O Marcelo Torreão é um doutorando aqui da Faculdade da UNB. O Marcelo fez uma dissertação muito interessante, orientada pelo professor Eneá, sobre o judiciário nos processos de responsabilização na Justiça Federal. Ele é um pesquisador desse tema. A pergunta é fascinante. Ele também é um advogado que defende liberdades civis, então acho que está preocupado com esse uso do direito. Olha, eu
Tem um pouco de dúvida, Marcelo, porque, na verdade, há uma aposta da sociedade civil nos instrumentos do direito. A campanha das diretas já é uma campanha por uma mudança por dentro do direito. É uma campanha pela aprovação de uma emenda constitucional, uma proposta, né, a emenda Dante de Oliveira. E uma campanha que mobilizou a sociedade toda para uma modificação nas regras do jogo, digamos. Agora, houve um protagonismo na medida em que a sociedade aceita se transformar utilizando o regime anterior. Né? Há uma eleição indireta que é feita por um colégio criado pelo AI-2. Então, nós temos essa continuidade dos instrumentos do regime. O direito tende à continuidade, né? O direito tende à manutenção. Então, nós temos uma transformação política que talvez não tenha tido o seu impacto no direito. Você sabe, isso é uma pesquisa que eu preciso fazer ainda. Houve mandados de segurança contra a votação da emenda Dante Oliveira. Você sabe, havia medidas de emergência decretadas. E havia uma discussão se poderia mudar a Constituição com uma medida de emergência em vigor. O Supremo, como a gente poderia imaginar, não quis julgar isso. Se não me engano, é a adesão do dia 25 de abril de 84, que é o dia da votação da emenda. O que diz o Supremo? Sai por uma tecnicalidade. Fala que o mandado de segurança não poderia ser impetrado perante o Supremo. Por quê? Porque a autoridade coatora não era o presidente da República, era o coronel Newton Cruz, que era o executor das medidas de emergência. Então, isso tiraria a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Uma espécie de Marbury versus Madison, uma paródia de Marbury versus Madison. Decidir não, decidir não, decidir não decidir. Né? Dizer que não é, mas agora, obviamente, havia elementos para decidir ali. E eu sei também, só precisa ser feita, que houve impetração de mandado de segurança na Justiça Federal nessa época, que havia censura de rádio, jornal e televisão. Havia barreiras, Brasília foi cercada, havia tropas que o general Newton Cruz, na época coronel, pegava seu cacetete e batia nos carros que buzinavam pelas diretas. Né? Não havia nenhuma normalidade institucional. E aí uma discussão se poderia votar uma emenda constitucional ali ou não. Porque eu acho que, no final, foi ficando claro que não teria os votos necessários. E o sistema de justiça não interferiu nesse caso. Nem um pouco. Então, acho que vale a pena... É uma pesquisa interessante se fazer dessa questão procedimental. Como se deu essa votação dessa emenda digamos, com toda essa configuração das medidas de emergência. Falaremos disso na segunda-feira, inclusive. Sem dúvida, eu vou falar disso. Sim. Muito bem, mais uma pergunta. Maria Celina Gordilho faz a seguinte questão, professor. Você falou sobre a manutenção do Congresso Nacional para manter a narrativa de que o regime não é uma ditadura. Como você vê os usos do direito eleitoral durante o regime militar? Eu ia até falar sobre isso. A Maria Celina Gordilho é doutoranda aqui no programa de pós da UNB, e a dissertação de mestrado dela é muito interessante, porque ela toca num ponto que é um ponto fascinante, que é como o regime, tentando utilizar instrumentos jurídicos, acaba se autolimitando. A dissertação de mestrado dela é sobre 3 deputados que foram cassados pelo AI-5, que são deputados da Arena. Isso é uma coisa interessante, que já foge um pouco do nosso mainstream de perseguição à oposição. São 3 que principalmente desagradaram o regime em alguma coisa e são cassados. Só que, ao contrário de quase todos os cassados, eles não perdem os direitos políticos no ato de cassação. Então, eles vão para a Justiça Eleitoral e vão discutir lá, podem concorrer nas eleições de 70? E nós temos uma sucessão de decisões fascinantes do TRE de São Paulo, do TSE e do Supremo Tribunal Federal, em que se coloca exatamente essa tensão entre o regular e o excepcional, entre a regra e a exceção, porque havia outras normas que poderiam gerar essa inelegibilidade. Então, como o regime lidava com inelegibilidades é uma matéria interessantíssima, porque justamente mostra, talvez é uma daquelas matérias de fronteira. Eleições pressupõem participação, pressupõem regularidade, pressupõem, então, normas estabelecidas. Só que o regime não é um regime democrático, não é um regime que respeita as próprias normas, ele muda as normas o tempo inteiro. Então, como isso é articulado no discurso judiciário?
é um pouco similar, eu falei da Cláudia Paiva Carvalho na tese de doutorado, a dissertação de mestrado dela é muito interessante, é sobre os inquéritos policiais militares, os IPMs, no início do regime, do Enio Silveira, do Causetor Torconi, da civilização brasileira, e que mostram, isso é uma coisa interessante, né, como os advogados vão utilizando as normas do regime para tentar salvar pessoas. Existe um excelente documentário, né, está disponível no YouTube, que é sobre a atuação dos advogados na ditadura. Como muitos advogados utilizam as normas do regime para tentar, de algum modo, limitar o poder do regime. Nós temos dois lados nisso aí. Tem um lado interessante que o regime pode se autolimitar, mas tem um lado de aceitar as regras do jogo também, né? O dilema do MDB, concorrer ou não concorrer no colégio eleitoral, ter ou não ter representação no Congresso. E é sempre muito tênue essa escolha. Então, eu acho que o uso dessas categorias pela justiça eleitoral é digamos, uma perspectiva de pesquisa muito interessante. Ótimo, ótimo. Uma última pergunta aqui do Igor é assim: essa ideia do Brasil como laboratório de direito constitucional, mais essa discussão conceitual dos atos institucionais, me fez ficar lembrar, né, dessa questão das inúmeras emendas constitucionais pós-88. Atualmente, 107 emendas. Às vezes até aprendemos na graduação que isso é um sintoma de um constitucionalismo mal estruturado. Haveria uma relação, digamos, genealógica nesse ímpeto de emendar, ou até uma marca dessa rejeição a uma Constituição popular demais e esse desejo de mudança por emendas? Pergunta muito interessante, né? A gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, mas acho que já cabe a discussão aqui. Olha, eu discordo um pouco dos meus colegas constitucionalistas a respeito disso. Eu não vejo isso como um grande problema. Muitos constitucionalistas vêm, né, no sentido, marcam um pouco essa necessidade de permanência, necessidade de transformações pontuais no texto. Mas eu acho que a gente vive numa sociedade complexa, moderna, que exige textos sobre textos a todo momento, e que, então, um procedimento de emenda constitucional, de autocorreção dela, por meio da observância procedimental do quórum e das votações, não é uma grande questão para mim. Eu, por exemplo, me lembro da palestra do professor Friedrich Miller. Ele esteve aqui no FMG, eu era doutorando lá com o professor Menelik na época. O professor Friedrich Miller esteve lá justamente em 99, ou seja, um pouco depois da reeleição, 98 a 99. E sabemos que em 97 foi aprovada a emenda da reeleição. E, na época, né, aquele foi uma emenda um pouco casuística, na medida em que beneficiou quem estava no poder. Mas tem uma perspectiva, ele falou, é importante que tenha sido aprovado pelo rito constitucional. Você tinha uma tentação ali, por exemplo, de aprovar você tinha uma maioria muito confortável no Congresso, poderia até pensar em outras formas de modificar isso, de atropelar prazos, mas não, se fez digamos, o iter procedimental. Então, a minha teoria, que eu tenho uma tese, né, a professora Vera discute muito isso comigo, a gente vive uma crise constitucional desde 2016, com muitas pressões desconstituintes, mas o que eu vejo em relação a isso? Eu vejo que a Constituição de 88 ela foi plástica o suficiente para, digamos, se adaptar a orientações políticas diversas. Quando, nos anos FHC, havia um discurso liberalizante, quebra de monopólios, privatização e reformas econômicas que foram feitas sob a forma da emenda constitucional. Quando nós vemos os governos do PT, a partir de 2003, tivemos uma necessidade de valorização do salário mínimo e direitos sociais. E, digamos que a Constituição permitiu essas normas de transformação a partir de programas sociais e de valorização do salário mínimo dentro do mesmo quadro constitucional. Então, eu não vejo com tanto problema termos muitas emendas constitucionais. Sinceramente, não é para mim um dos maiores problemas. É claro, se a gente vai analisar, tem emendas ali que não precisavam ser aprovadas, poderiam ser aprovadas de outras formas, mas eu vejo isso como um desdobramento do processo constituinte. Eu não vejo como um problema. Uma questão procedimental que precisa ser colocada é essas praxes parlamentares nocivas. Por exemplo, quebrar interstício. Era para existir um interstício de 10 sessões. Aí se cria essa ideia de abrir a sessão, fechar a sessão. Abrir a sessão, fechar a sessão e aprova 2 turnos com votação no mesmo dia.
Isso é complicado, porque a ideia é que as emendas constitucionais tenham um tempo de maturação. Então, eu me preocuparia mais com esse elemento de compreender um pouco essa dinâmica procedimental das emendas. Nós termos mais de 100 emendas em 30 anos de Constituição, 32 anos, sinceramente, existem coisas muito mais preocupantes. Muito bem, muito bem. Queria agradecer, então, imensamente todas as perguntas e agradecer, obviamente, ao professor Cristiano Paixão por essa belíssima aula. Professor, no final a gente sempre dá sugestões de textos, livros, Claro. documentários, indicações. Eu posso começar para você ir pensando, a não ser que já esteja na ponta da língua aí. Não, pode começar e a gente vai, por favor. Tá, eu vou pegar os livros para mostrar que eu acho legal também. Só um segundinho. Uhum. Muito bem. Bom, primeiro eu queria indicar aqui, em termos de livros, são 3 livros e uma tese. A tese, já adianto, a tese da minha querida amiga Heloísa Câmara, que estudou o Supremo Tribunal Federal durante o regime militar. Se não me engano... Participei da banca de doutorado, participei da banca. Então, eu quero assinar embaixo da sua recomendação, por favor. Muito bem. Inclusive, vou pôr aqui para o pessoal... no nosso chat o link. Querido Rafael Mateus, que é o nosso compilador oficial aí de recomendações, vai o primeiro link da tese da professora Heloísa Câmara, chamada STF na Ditadura Militar, um Tribunal Adaptável, e outros 3 livros. Talvez um deles eu até vá roubar a indicação do Cristiano, que é a tese do Leonardo Barbosa, que ele comentou, né? História Constitucional Brasileira, Mudança Constitucional, Autoritarismo e Democracia no Brasil, pós-64. Essa aqui foi publicada pela Câmara dos Deputados. É gratuito, acha online, né, Cristiano? Sim, está disponível inteiro online. Então, vale a pena também dar uma olhadinha. E ganhou menção honrosa de melhor tese no Prêmio CAPES. Tá? É importante frisar isso. Exatamente. Está até aqui na capa um baita texto. Aí, além desses, 2 textos de uma coleção, a coleção Arquivos da Repressão do Brasil, né, da Companhia das Letras. O primeiro é Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura, do Lucas Figueiredo. Assim, é um bom livro. Que é o mesmo autor que escreveu a biografia do Tiradentes, enfim, é um jornalista que trabalha com história muito competente, vale a pena dar uma olhadinha. E o livro do meu amigo, aí de Brasília, do Jota, Tanques e Togas, né, sobre a história do Supremo. Felipe Recondo gravou aí um ótimo podcast, um episódio do Salve Melhor Juízo com a gente sobre esse livro. E, além desse episódio do Salve Melhor Juízo, eu ainda indico, já que foi referenciado aqui algumas vezes, querida Cláudia Paiva, né, que foi orientando do Cristiano, temos lá um episódio do Salve Melhor Juízo chamado Crises Constitucionais, que fala muito sobre a novembrada, a campanha da legalidade, até o golpe. Cristiano, e você? O que você sugere para os nossos ouvintes? Primeiro, eu quero referendar todas as suas indicações. Essa tese do Leonardo Barbosa é uma belíssima tese, quer dizer, ela repercute, é muito lida e com razão. É um trabalho muito consistente de fontes, né? A Cláudia, nós temos um artigo, eu ia indicar, quem quiser conhecer um pouco do que eu escrevi sobre isso, dá uma olhada no meu perfil no academia.edu, que lá eu disponibilizo esses textos todos. Um deles é justamente um artigo que eu escrevi com a Cláudia sobre o conceito de crise constitucional. Isso foi naquele livro coletivo do Congresso do IBHD do Rio de Janeiro. Tem um texto do Thomas Duvey, do Antônio Manuel Espanha, do Máximo Mercarelli. Então, esse é um texto, é um artigo que está lá disponibilizado, que eu recomendo também. Além desse, tem um artigo que eu publiquei nos Quaderni Fiorentini, pela História del Pensiero Giuridico Moderno, que é a revista oficial de Direito de Firenze, em que eu faço uma análise do período do Poder Constituinte no Brasil de 64 a 2014. Então, ali eu procuro resumir um pouco essa minha trajetória de pesquisa. Então, recomendo esses 2 meus. Agora, recomendo também que se leia muito sobre história política e social dessa época. Porque para entender, muitas vezes para entender o direito, a gente tem que sair do direito. Então, a gente tem que entender um pouco da bibliografia fascinante que existe de muitos historiadores, especialmente o pessoal da Universidade Federal Fluminense, da Federal do Rio de Janeiro e da USP, da Unicamp.
Então, autores como Marcelo Ridente, Carlos Fico. Existe uma coletânea organizada pela Denise Hollenberg e pela Samantha Quadrato, chamado A Construção Social dos Regimes Autoritários, em que elas pegam um pouco essa influência dos estudos de Vichy e trazem para o Brasil. Existem boas coletâneas sobre a ditadura. Tem uma muito boa da UCTEC, chamada Desarquivando a Ditadura, que é em 2 volumes organizado pela Janaína Telles, Edson Telles e Cecília McDowell Castro. É uma referência importante também. Eu acho que tem que entender um pouco dessa relação entre público e privado na ditadura. Tem um livro muito bom de Beatriz Kouchner, chamado Cães de Guarda, que é sobre o papel da imprensa no regime militar. Recomendo muito também. E recomendo, quem quiser dar uma olhadinha nessa bibliografia, você sabe, né, Tiago, é muito difícil você escrever hoje, né? Eu sou muito rigoroso com os meus próprios textos, sou muito coerente com eles, não gosto de nenhum deles, não gosto de praticamente nada do que eu escrevo. Mas uma coisa eu gosto que eu escrevo, os meus planos de curso. Eu considero que eu sou um autor de planos de curso. E os meus planos de curso estão lá nesse meu perfil no academia.edu. Dos meus cursos de pós, desde 2014, os planos de curso estão lá. E eu mudo, meu plano de curso, minha disciplina da pós muda todo ano, né? Eu não gosto de repetir, porque eu gosto também de trazer temas novos. Então, acho que ali vocês vão encontrar uma bibliografia bem grande, né, a respeito disso. E quem quiser pedir para mim, inclusive alguns dos textos, tudo está digitalizado. Então, alguém pode pedir no próprio chat do Academia que eu mando. Deixa eu ver o que mais a gente poderia falar. Eu acho que existe uma coisa muito importante. Cinema e regime militar. Nós temos filmes muito interessantes. Lá na academia também eu fiz no meu período que eu fiquei como professor visitante em Macerata, eu fiz uma espécie de filmoteca das transições políticas. Então tem ali filmes sobre a transições europeias. No caso brasileiro, eu indico alguns filmes. Indico Eles Não Usam Black Tie, que é um belo filme baseado numa peça de Gianfranco Guarnieri, que é o protagonista, dirigido pelo Leon Richman, que mostra os movimentos operários, né, na luta contra o regime. Cidadão Boylesen, que é um grande documentário que fala desse apoio. Isso é um dado muito importante. Essa relação público-privado. Tem um orientando meu, Fernando Henrique Honorato, está fazendo uma pesquisa muito interessante, inclusive está em estágio de doutorado de sanduíche na Universidade de Illinois, trabalhando com esse aparato econômico da ditadura, como os grupos empresariais se colocaram, as relações entre esses grupos e a ditadura. E esse livro, Cidadão Boylesen, esse filme é muito enfático em relação a isso. Um documentário mais recente, 2012, O Dia que Durou 21 Anos, que é do Camilo Tavares, que é filho de Flávio Tavares, que é um grande jornalista e escritor, e tem livros muito bons sobre o regime também, e que foi professor da UNB e foi caçado pela UNB, né, nos expulsos que o regime militar fez. E ele participa do filme e é dirigido pelo seu filho, Camilo Tavares, e que tem alguns arquivos, os documentos novos, que não eram disponíveis até pouco tempo atrás. E um filme muito interessante, pouco conhecido, chamado Repare Bem, que é um filme dirigido pela Maria de Medeiros, que é aquela atriz e diretora portuguesa brilhante, dirigiu um grande filme chamado Capitães de Abril, que é um filme que conta a história da Revolução Portuguesa. Teve uma carreira internacional, trabalhou em filmes do Tarantino, trabalhou em filmes feitos nos Estados Unidos. E ela dirigiu esse filme sobre alguns processos de reparação da Comissão de Anistia. Ela pega o caso de uma viúva, que é do Bacuri, que foi uma das grandes vítimas do regime militar, e como esse processo de reparação tem um componente intergeracional, como envolve também as gerações daqueles os que nasceram na ditadura. Então, tem um jogo com a ideia da reparação e com o título do filme Repare Bem. Reparar a reparação, analisar, perceber. Então, eu acho que o cinema tem outro filme belíssimo, O Ano em que meus pais saíram de férias, que mostra o regime militar sob a ótica de uma criança. É um filme muito sensível e que eu acho que vale a pena ser analisado também. Então, existe uma filmografia fascinante. Eu acho que o cinema é uma ferramenta didática, uma ferramenta do conhecimento. E eu recomendo, tem alguns documentários também. Esse sobre os advogados da ditadura é excelente, que está inclusive disponível no YouTube. Que Você mostra lembra o título dele? O título dele chama A Luta dos Advogados na Ditadura, uma coisa assim. Tá. Ela, pesquisando por essa palavra-chave, na aula que vem eu trago direitinho o título,
Mas recomendo, porque mostra esses heróis que são meio não tão cultuados, mas que tiveram uma atuação fascinante no período ditatorial. Então, no primeiro momento, eu indicaria isso. Muito bem, muito bem. É do Silvio Tender, exatamente, né? É do Silvio Tender. Já que o Cristiano deu a sugestão aí de uma parte de história cultural e história política, né? Então eu também lembrei de duas rápidas indicações. A primeira é esse livro aqui, 1964. Excelente. Jorge Ferreira Excelente e Ângela livro. Castro Gomes. Boa Excelente. indicação. Sabe por que é interessante nesse livro? Eu acho fascinante. São dois grandes historiadores, né? Sim, mas o que é fascinante neles, eles pegam os editoriais dos jornais da época e vão construindo a narrativa a partir dos editoriais dos jornais. E vão colocando os facsímiles. Você vai vendo a construção de uma narrativa. Recomendo muito, muito bem lembrado. E é muito fácil de ler, muito bem apresentado, escreve muito bem lembrado. E aí um último texto é do Rodrigo Pato Samota, que é eu até deixei aqui anotado o link para vocês, que é As Universidades e o Regime Militar. Que também é um bom texto para pensar essa questão da cultura, da censura, da perseguição. E posso fazer uma última indicação, então? Claro. A Universidade de Brasília fez uma comissão da verdade. Eu fui um dos diretores, um dos coordenadores dessa comissão. Foi a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB. A UNB foi muito atingida, né, pelo golpe. A professora Eneá, que está conosco aqui, foi comissionada da comissão também. A Cláudia Paiva foi da Comissão da Verdade também. A gente botou uma perspectiva intergeracional aí na comissão. E o informe da comissão está disponível online. Então, se vocês colocarem o relatório final, tem uma parte iconográfica muito boa. Nós recebemos fotografias muito interessantes, fotógrafos da época, fotografias pouco conhecidas. Tem um mapa da repressão em Brasília, tem toda a estrutura repressiva na UNB. Então, basta botar um Google, Comissão da Verdade UNB, Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB, vai estar disponível tem disponível o relatório final e muitos registros dos depoimentos às audiências públicas. Também estão lá. Então, eu recomendo isso. É interessante compreender essa dimensão do regime. Muito bem, para deixar aí com um pouquinho com vontade de um pouquinho mais, né? Água na boca para conhecer um pouquinho mais ainda de regime militar. Eu lembro todos vocês que nos acompanharam até agora que segunda-feira nós voltaremos aqui às 10 horas da manhã com o professor Cristiano Paixão para falarmos aí do pacote de abril ou do início da distensão do governo Geisel até a nossa Constituição de 1988. Professor Cristiano, eu queria novamente agradecer imensamente essa oportunidade, esse privilégio dessa aula dupla sobre a história do nosso regime militar e suas palavras finais. Agradecer, as perguntas foram excelentes, nos fazem refletir sobre mesmo os inúmeros desdobramentos, né, das pesquisas possíveis sobre o período, um período fascinante em vários sentidos, um período contraditório como é o ser humano, né? Estratégias repressivas muito cruéis, mas mecanismos de resistência fascinantes. A aula próxima vai ter muito esse lado da resistência. Nós vamos ver um pouco como opera a sociedade para superar um regime, que estratégias se colocam, que problemas se colocam e como isso gera uma energia constituinte que vai acabar ser canalizada por uma assembleia. Então, digamos que a nossa aula de segunda-feira é uma aula mais voltada à construção constitucional, que tem muito a ver com todo o período. Muito bem, muito obrigado então a todos, professor Cristiano e todos que nos acompanharam. Segunda-feira a gente volta. Fiquem bem, fiquem em casa, não se exponham. Vamos passar por essa o mais rápido possível, melhor. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.